Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, quem estiver me assistindo. Bom, tô aqui para um assunto informal, né? Uma coisa assim que eu vou dizer que é muito séria, até mesmo porque é uma coisa assim muito delicada, o que eu vou dizer, não é algo assim que eu possa me abrir com vocês de uma maneira assim, na espontaneidade, né? É uma situação assim bastante peculiar, né? Todas as pessoas passam todos os dias. As pessoas que não se colocam a cara a tapa na situação da qual ela é todos os dias, mas a situação requer assim um pouco de atenção, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu estava fazendo uns estudos aqui essa semana, né? Prestando atenção basicamente no que eu sou e exatamente o que as pessoas estão a caminho, né? E eu percebo, né, depois de tanta coisa que vem acontecendo, assim, a estranha ideia, né, que as pessoas comuns torcem por milionários, né? Elas têm na cabeça e na consciência de que um dia elas vão chegar lá trabalhando. Mas a gente vê aí gente com 40 anos quase, né, de serviço, disse que prosperou bastante, mas não conseguiu nem, pelo menos, ter um carro zero, né? Ou viajar para um lugar inesquecível. Pelo menos, eu tenho 46 anos. Muitas das vezes eu já saí daqui para alguma coisa, né? Bom, é assim, falando de modo assim um pouco mais simples, é que a gente não deve muito se orgulhar das pessoas que ficam jogando na cara da gente muitas coisas que não é a realidade, principalmente que não é a nossa e nem que é a delas, né? Bom, aí se preparando um pouco mais para situações inesperadas, né? As pessoas ainda têm na consciência que tudo isso que elas têm ou conseguiu foi por meritocracia. Mas afinal de contas, né? O que é meritocracia perto de uma situação de que muita gente é levada à sabotagem, né? Eu, pelo menos, eu procuro dar o meu esforço, né? A princípio a todas as coisas da qual eu realmente me busco defender, né? E não ficar naquela situação de que eu tô aqui para agradar alguém ou deixar de fazer alguma coisa para que a massa inteira tenha orgulho de mim e que eu tenha milhões de pessoas me seguindo, né? Apesar de que isso é uma loucura muito grande, o que eu quero é o suficiente para me viver, porque muita gente se orgulha de ter vários seguidores, né? Eu não, eu já me orgulho assim de ter uma qualificação de pessoas do meu lado, até mesmo numa situação da qual elas têm que se voltar para um crescimento, de um pensamento. E hoje mesmo eu ainda estava falando com uma pessoa porque que realmente em muitas coisas que eu particularmente estou participando e conseguindo, ela perguntou assim qual era o meu segredo. Eu falei assim, não tem segredo nenhum. O segredo é ser espontâneo, você ser objetivo e usar uma sabedoria subjetiva. E o que é isso? É você lançar a questão da sua fé pessoal em algo fantástico do qual todos os dias você se alimente numa, numa ideia que você não tem a margem, né? E o que significa isso? É que muitas das vezes as pessoas são motivadas por situações da qual ela se olha todos os dias, a pessoa viraliza, mostra internamente como é que é a casa dela, a vida dela pessoal, o trabalho, sendo que isso é uma coisa realmente muito sagrada para ela no sentido de que
que é a sua vida pessoal, e as pessoas não têm nada com isso, né? Porque até mesmo a gente não pode constranger um povo inteiro, porque as limitações são de todos, né? E elas não querem mostrar as limitações delas, né? Que interessante, engraçado. Agora eu procuro ser discreta. Discreta em que sentido? No sentido de que muitas das pessoas acham que tem que se mostrar como orgulho. Eu já acho que tem que ser uma coisa mais segregada. O que eu estou querendo dizer? Sua vida pessoal. O que tem que se dar conta é a sua conquista do dia a dia a você mesmo. Quando você se olha no espelho, como você está tratando bem as pessoas, mesmo aquelas pessoas que te maltratam, mesmo aquelas pessoas que te deixam numa situação constrangedora, igual no meu caso, a transfobia também, né? Mas essa questão que eu vou falar com uma certa delicadeza, né? Eu realmente me posiciono de uma maneira que eu não sou contra a pessoa transfóbica, eu sou contra a pessoa ignorante. E o que significa isso? Que a ignorância, quando se prevalece, mesmo ela respeitando, aceitando, ela tem que sentir essencialmente o que eu sinto na pele, né? Ou seja, se eu sou um ser humano e sou proveniente de sentimentos, e eu sou uma pessoa que estou num corpo, e esse corpo é cheio de perfeições e imperfeições, e ainda se está numa fase de aprendizado e aplicação, eu vejo que não se tem nada limitado e nem de questão fechada. Eu acho que o aprimoramento é gradual e o que tem que ser feito é como a gente lida com isso, não fazer exatamente tudo aquilo que as outras pessoas estão dizendo pra gente que a gente deve fazer. E o que é ter o que fazer? É exatamente se cuidar. É você fazer algo que inspire as outras pessoas, mas não no sentido de referência de pessoas, mas sim em situações da qual você encaixe o seu dia na autenticidade e que as pessoas vejam o resultado, né? Mas resultado de quê? Que ela vê a mim, ela presta atenção exatamente, possivelmente numa coisa que eu também aboli bastante, essa questão de um lado identitário, mas é assim, a gente dentro da sociedade a gente tem que se rotular ou lacrar alguma coisa nesse sentido aí, que eu não sei o que as pessoas pensam ou agem ou têm como tendência, mas quando se tem demais e a internet posiciona sempre a gente pro brilho, para fora, pro bonito, e você tá aqui olhando para mim dizendo qual é o segredo dela, ou por que ela é tão bonita, ou por que ela é tão feia, ou por que alguma coisa do gênero. Para mim, uma pessoa assim que vê sempre o lado desmerecedor da coisa, para mim é uma pessoa completamente perdida da realidade e ela não se tem algo que é uma meta na vida. E o que é essa meta na vida? É buscar se superar sempre nos seus limites pessoais, né? Onde ela está mais posicionada para um lado mais trevoso, tentar diminuir isso aí, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que esse universo maniqueísta sempre posiciona a pessoa para um lado imbecil e arrogante, né? E ela não entende significadamente o que significa a sua essência, né? E ela não vive a questão dela mesma, né? Ela vive o que os outros dizem para ela sem ter a experiência de vida. E onde eu quero chegar? Que tudo isso que realmente as pessoas olham e pensam não interessa. Eu, pelo menos, e muitas das vezes, isso acontece bastante na questão de pessoas com um caráter mais religioso, né? O que eu quero dizer? São pessoas assim, castradas, digamos. Eu não vou falar fracassada de alma, mas é no sentido do aprendizado errado e que ela não se largou, né? Sendo que vai ter uma característica para ela que ela não vai entender, que se ela ainda está nisso, né? Que ela não entende que no final ela vai apodrecer e depois desaparecer, né? Então, a simplicidade, a concessão da qual foi dada a vida, né? Ela tem que se olhar no espelho e ter essa gratidão todos os dias, principalmente a vida humana, que é uma coisa
bem rara mediante o universo. Eu, pelo menos, quando estou perto das pessoas que eu amo, eu sempre tento dizer isso, né? E algumas pessoas ainda morrem pela arrogância, pelo ego, pelas situações da qual ela vê o narcisismo como algo principal e motivador, sendo que elas nem sabem de onde estão tirando exatamente a essência de determinadas coisas. E a simplicidade total é quando você tem uma vida da qual você determina e deseja, né, que você queira para você. Eu, pelo menos, só teve duas coisas que eu acho que eu fracassei por enquanto. Foi a questão afetiva, né? Eu, pelo menos, dentro da minha cidade, uma coisa muito complicada, porque as pessoas são muito caracterizadas religiosamente, né? Elas acham que uma pessoa como eu é um tabu social a ser ainda não batido, né? Tem que ser exatamente aquilo ali que elas têm. Mas o que que há errado de querer ser mulher? O que que há errado de querer estar e se posicionar e nascer como uma travesti dentro de uma sociedade da qual todos os dias as diferenças é que fazem a progressão total entre as pessoas? Mas só que da maneira que está sendo imposta por aí, é esse que está o problema. É que na maioria das vezes, essas pessoas ainda têm esse problema de se achar muito, né? E ter aquela questão ainda de movimentos, né? Que ainda usam cartazes lineares tanto dos dois lados, né? Tanto o lado progressista quanto o lado mais conservador. Usa a característica de ódio que ofende as outras pessoas, mas o lado progressista, sinto muito falar para vocês, tem uma infantilidade ainda tremenda, ainda que tem que ser ainda resolvida. É porque eu tenho 46 anos. Vocês têm que entender uma coisa. Lá atrás, em muitas ocasiões da qual eu já passei, nós fomos subtraídas em muitas coisas. A gente olha tanto a sociedade convencional, quanto até as pessoas que são de liderança e governam a gente também com esse tipo de coisa, né? Só que a egrégora que seria, no meu jeito de eu posicionar, é que se olhasse um pouco para isso, mas no sentido de talvez fazer uma coisa que as pessoas ainda não pensaram, né? Porque o que está acontecendo tanto dos dois lados é a questão da religiosidade, digamos assim, mais voltada para o comportamento do que as pessoas deveriam ser. Eu, pelo menos, eu me sinto budista e de uma característica sistêmica e eu não tenho nenhuma prisão no sentido de obediência, né? Porque uma que primeiro o budismo não tem uma questão maniqueísta de obediência ou alguma coisa voltada para um sentimento de mecanicismo. É exatamente a espontaneidade e foi exatamente como o reverendo me viu a primeira vez e falou. Ele disse assim: nós temos que respeitar completamente a natureza das pessoas. A gente tem que colocar que não existe uma questão de imagem chocante, não existe a situação da qual assim é porque o que vem acontecendo conosco é um sistema. E esse sistema propicia com que as pessoas lutem uma contra as outras, fiquem numa situação de alta competição e que se mostre todos os dias que cada vez mais que se tenha uma obtenção de lucro, né, elas não ficam exatamente a par dos holofotes, né? Ou seja, é como diz o estado de alegria, né? O estado de alegria é sempre assim. Ele é voltado para um sentimento que a pessoa se vê numa ideologia bem soberba, né? Que você deve ter felicidade sim, mas não acima de felicidades da qual o seu coração ainda não está preparado, né? Você tem que se sentir preparada para situações assim, uma libertação do sofrimento e a ascensão da felicidade é muito importante. Muitas pessoas colocam o meio como se fosse algo de felicidade absoluta, né? Mas a gente tem que entender que gradualmente a gente precisa das ascensões de que nossa sociedade tem que ser voltada para a nossa força, né? E a nossa força humana
ela está muito degradada devido a comportamentos da qual a gente vê todos os dias aí, e a gente vê o quanto pessoas que seriam referência, o exemplo, né, tá dando mau exemplo. Como, por exemplo, cantores, jogadores de futebol, apresentadores de TV, pessoas do meio da mídia que se proclamaram donos de qualquer tipo de narrativa. Eu digo que essas pessoas no meu meio religioso se chamam pessoas de uma característica que a gente chama de itikã. E o que significa isso? São pessoas que da qual elas só vivem um momento, elas vivem do prestígio, vivem da ideia egônica de que se precisa estar sempre no topo e brilhando, mas esse brilho um dia vai apagar, né? E a gente entende que o mundo não é pautado para vencedores e perdedores, mas sim de pessoas da qual precisa se conquistar sempre um lugar ao sol todos os dias, e elas terem exatamente como eles falam que deveriam ter o preenchimento e o merecimento de estarem numa posição melhor na vida, né? Como todas as pessoas em conjunto, coletivamente. A gente não tem que idolatrar ninguém. Pode ser até as palavras, mas nunca as pessoas. A gente posicionar de uma forma que você não tem que olhar para mim e enxergar a minha voz como se fosse uma coisa não adequada a tudo aquilo que obedece a você, e entender que eu sou um ser vivente, e entender que eu existo, e nessa característica de existência eu tenho que me prevalecer naquilo que é. Porque muitas pessoas às vezes estão aí se olhando e se rejeitando para serem exatamente uma situação da qual é uma escória, um escárnio que às vezes todos os dias elas não sabem de onde estão tirando tanta infelicidade todos os dias, né? Eu, particularmente, eu já falei que sobre essa questão da minha transição, eu sempre fui clara. Eu sempre busquei fazer sempre as minhas resoluções baseada numa situação da qual eu olho para o meu passado e procuro resolver. Isso é uma posição de uma pessoa madura. Isso não é uma posição da qual algumas pessoas que eu vejo aí de referência de pessoas não são assim todos os dias. Elas são exatamente o retrato de um fracasso do que foi exatamente a existência delas na sociedade. E o que eu quero dizer com isso tudo? É que todos os nossos posicionamentos não tem que ser voltado para arrogância, para o ego, mas sim para aquela volta por cima de que todos nós, em exceção nenhuma, somos iguais. Temos que ter oportunidades justas, um posicionamento melhor, uma situação da qual todos os dias nós olhamos sempre no espelho e a gente sentir orgulho da gente, mas de uma forma da qual a gente inspire as outras pessoas também, mas de uma maneira mais saudável. E não daquela situação da qual eu comprei isso, eu comprei aquilo. Hoje mesmo eu estava discutindo com uma pessoa que trabalha em uma clínica de estética, mas sem nenhum tipo de conflito. Mas eu acho que assim, quando vem esse sentimento de aproveitamento do dinheiro no sofrimento das pessoas, eu acho que deveria ter realmente uma espécie assim, não de castigo, mas de uma punição da qual elas têm que entender que a nossa inspiração todos os dias deve ser voltada para o nosso sentimento de orgulho a si próprio. A gente pode dar sempre um upgrade em tudo. A gente pode sempre fazer alguma coisa que a gente melhore a nossa autoestima. A gente entende que tudo faz parte da nossa autoestima, mas a gente não precisa ser referente ou igual às outras pessoas. Ou uma situação da qual elas não compreendem todos os dias, que a gente precisa sempre trabalhar uma situação da qual a gente olha e a gente não está fazendo. A gente trabalhar a nossa consciência, a nossa elevação disso. Não de um sentido do qual a gente vem todos os dias e a gente olha assim, puxa, o que é exatamente isso que eu estou querendo dizer? É que quando eu falo muito de transformar o veneno em remédio ou em antídoto, é que o veneno da nossa sociedade está sempre voltado para esse sentimento de que nós somos melhores, superiores,
Isso é uma ideia bem típica de síndrome de cadeia alimentar, né? Que o ser humano se pensa que está no topo, mas não é bem isso. É uma situação de que nós estamos nessa situação para resolver karmicamente todas as situações da qual a gente evidencia todos os dias, você sabe muito bem. São situações como referente a um exemplo, pessoas da nossa família que não se dá bem conosco, e do que eu entendo são características de situação do passado que nós fomos e a gente não resolveu. Situações da qual a gente todos os dias a gente lida e a gente não presta atenção, no qual a gente tem uma lição. Quando eu digo lição, é aquela força da qual a gente todos os dias se presta atenção e olha assim: puxa vida, eu me superei nisso. Eu entendi que isso é uma situação da qual eu sou referente todos os dias e eu não tinha percebido o quanto eu sou valiosa e importante. Falando abertamente para vocês e para muitas outras pessoas, eu não estou dizendo para que todos parem de ser o que são, mas sim que reflitam e que façam situações de uma nova consciência da qual você se olhe todos os dias no espelho e veja que você precisa ter um orgulho pessoal de você. E o que é isso que eu estou querendo dizer? Que muitas coisas que estão se referente ao que está fora não são coisas que vão te trazer situações positivas, e sim situações da qual negativamente as pessoas estão ali. Porque quais são as lições principais que a gente precisa lidar? Aprender com as nossas vidas, precisamos entender que a nossa situação de movimento é realmente incentivar as outras pessoas a gente lidar todos os dias com algo que a gente aprenda, né? Como por exemplo, eu tinha um amigo que ele era deficiente, né? E eu fiquei amiga dele por um acaso, foi por uma situação de que, claro, existiam muitas situações tóxicas dentro da minha família, eu não fiz nenhum movimento kármico para se poder resolver. E eu acabei caindo na cilada da maldade nesse ponto, né? Então, eu acho que quando entrou a dor, né, e essa dor estava me dizendo que eu tinha que me transformar em uma pessoa melhor, né, no sentido mais carismático com todas as situações, né? Porque a gente percebe o quanto as pessoas têm essa lamentação, né? O quanto elas usam o sofrimento contra o próprio sofrimento, e sendo que é o contrário, né? A gente deveria, às vezes, olhar o sofrimento como uma situação da qual a gente vê todos os dias e prestar atenção assim, puxa vida, né? O que a gente fez para passar por isso e olhar com uma serenidade bem suficiente e se prestar atenção e se motivar no seguinte fato, que qual é a saída para isso? É a felicidade. Como a gente enxerga a felicidade? É toda ela movida apesar de, e não meios, entendeu? Porque você dizer que você vai jogar na loteria, você vai cessar todas as dores que tem no seu coração, sendo que o passado ali foi mal resolvido, né? E não teve algo de obtenção da qual se move, mas é uma situação assim que teve-se um suporte que foi enganoso. Eu sei, né, que eu não sei o que eu faria se eu fosse milionária, sabe? Eu não sei exatamente a minha consciência do que eu faria, mas a primeira coisa que vem na minha consciência é tentar trazer um pouco de dignidade para as pessoas, da qual todos os dias a gente lida, né? E entender que não é fazendo com que o conselho que a gente dê seja algo significante, mas se demonstrar todos os dias que tem uma saída. Eu realmente, assim, lidar com as questões de obstáculo são coisas da qual, assim, os desafios todos os dias são completamente, é, digamos assim, de uma ideia parcial, né? A gente leva para um lado assim que, porque eu,
o outro tá feliz por quê, mas a gente nunca sabe. A gente fala, mas será mesmo? Não tá. Então, já vi até casos, né, de uma pessoa chegar para mim que a pessoa é budista e dizer que o mal acabou e que não sei o quê. E outras, uma pessoa eu vi que tentou suicídio, né, mas não sei se ela morreu, coisa e tal. É porque o que que acontece, turma? A gente lidar com esses tipos de impasse da vida, a gente tem que estar sempre vigilante. A gente está sempre com um olhar que, sempre assim, as pessoas comuns da sociedade, que não são budistas, a gente entende o seguinte: elas têm 6 consciências só. A gente entende que a responsabilidade é muito grande dos outros que não têm essas 6 consciências, que tem as 10, como muitas, tem como eu e várias pessoas praticantes, que a responsabilidade é toda nossa, né? A gente entende que a gente tem que estar aqui para se fazer algo do qual não é só o resgate da gente, mas também das outras pessoas, né? Principalmente aquelas que convivem conosco. Eu fiquei muito surpreendido em muitas coisas da qual, às vezes, no devido passado, que eu achava que eu tinha uma amiga, né? Mas ela me enganou muito. Foi uma pessoa que eu achava assim, ela era uma vovó e tudo mais, mas ela acabou me enganando. Não tô julgando ela, tô julgando o comportamento da pessoa. Por que que eu falo isso abertamente para vocês? É que a gente está sempre querendo uma companhia, uma situação da qual a gente se promove todos os dias por estar acompanhada da pessoa. Mas nem sempre o jeito que a pessoa quer a gente é aquela maneira da qual a gente se comporta como coletivo, né? As pessoas querem que a gente se comporte conforme é a nossa cabeça. Não vou dizer que isso acontece comigo, mas existem situações da qual, assim, existe seu respeito. Mas a gente enxerga que, de repente, com a nossa influência, a gente consegue transformar a nossa vida e a da pessoa também. Eu, pelo menos, eu consegui fazer isso com a minha própria mãe, né? Eu, pelo menos, eu consegui entender que na situação que ela passava era um sofrimento muito grande, era uma situação de dor, de compreensão, mas não precisava ser do jeito que foi, né? Que a pessoa se achar sempre autossuficiente, sempre independente, sempre na busca da qual quer mostrar alguma coisa para alguém, não é uma coisa assim muito peculiar, né? E a pessoa sempre, quando tem esses desafios, né, passa por uma angústia muito grande. Quando ela percebeu que a única pessoa que poderia ajudá-la fisicamente e essencialmente todos os dias era eu, muitas das coisas da qual a pessoa realmente entra em silêncio e respeita, e ela me contou nesses dias aí o porquê que ela tinha esse comportamento, é porque ela ia muito atrás das outras pessoas e não tinha uma identidade própria de consciência. As pessoas diziam, é uma pessoa assim, principalmente, né, sendo travesti como eu, né, uma situação que é constrangedora, né, porque às vezes, por mais que você se comporte de uma maneira da qual todos os dias você quer provar uma evidência para alguém, essas pessoas têm sempre um discurso de moralidade, princípios que não têm mais a ver com a nossa realidade. Eu, particularmente, eu não posso respeitar pessoas que vivem um livro que é da idade dos metais, né? Infelizmente, é uma consciência para ignorância total. O que importa é a fé da pessoa, mas o que não importa para mim é o ensino, né? Porque é um ensino que não sei se significou até para a época, mas as pessoas ainda seguem a risca porque é uma ideia de controle total. E, principalmente, falando para todos vocês aqui, francamente para vocês, qual vai ser o dia que vocês vão pensar nas suas existências futuras? Quando vocês vão olhar no espelho e prestar atenção que é só vocês que precisam entender que precisam ser salvos por vocês mesmas e entender que só vocês mesmas podem trazer um nível de consciência maior para vocês. Não no sentido egoísta ou individualista ou narcisista, mas numa situação de que
você precise se valorizar sempre, porque muitas das vezes no coletivo algumas pessoas não fazem isso. A gente entende que quando aparece dinheiro, as pessoas começam a se sentirem mais e melhor do que as outras pessoas, sendo que o ser humano não veio aqui para isso, ele veio aqui para justamente transformar o seu meio de vida, né, através da sua consciência, para que traga isso para as outras pessoas, né? E o que é essa consciência? É a sabedoria subjetiva, gente. Não tem outra saída. A gente tem que entender que a gente precisa ter um mundo do qual a gente não precisa ver margem. A gente tem que entender que a gente não está dividida entre pequeno, grande, salgado, doce, esses diferenciais que as pessoas colocam todos os dias, para que a gente entenda que precisa de um campeão do mundo, para que as pessoas entendam que tem que ter um primeiro, uma referência que vai chegar ao nível mais alto. Agora eu vou falar uma coisa polêmica. Eu não estou aqui para discriminar a fé de ninguém, mas enquanto essas pessoas começarem a acreditar, principalmente acreditar, principalmente botar-se que existem seres superiores a elas, que estão sempre no alto, sempre lá em cima. Mas a nossa equivalência é igual e referente. Não existe, porque todas as pessoas têm os seus erros, suas limitações, não importando a sua classe social, o que importa é como você eleva o seu caráter e a sua consciência para um mundo mais significativo e do qual você se preste atenção todos os dias. Agora eu estou vendo todos os dias aí fofoca, pessoas falando mal, modesta parte, desculpa. Eu vou falar desse cara, mas eu vou falar assim de uma maneira genérica, né? De uma situação assim que é um exercício hipoteticamente. Falando bem de jogador de futebol, não vou falar o nome dele não. É porque eu não gosto muito dessa pessoa no sentido de que não é ela em si, e sim o comportamento dela que influencia todas as outras pessoas. Bom, já falei. E aí, o que acaba acontecendo? Todos nós, mediante a essas pessoas, muitos torcem por elas, mas não torcem pelas suas próprias vidas. Não entendem o significado do que é uma vida e o que é uma pretensão de viver com uma qualidade, uma equidade da qual a gente vive. Então, falando abertamente para vocês, numa abertura dos olhos aqui. Hoje mesmo, eu estava tendo assim, uma conversa com uma pessoa, não vi quem era, só sei que estava mandando resposta para mim. Eu só falei com ela o seguinte: você tem as informações e eu tenho as minhas. Não estamos aqui competindo quem é melhor e quem é mais forte, quem é mais bonito e quem é mais feio. O que a gente deve prestar atenção é que a gente deve ajudar um ao outro no sentido de que a gente não está aqui para provar quem é melhor e quem é mais forte, ou quem é mais bonito, ou quem sabe mais, mas sim trabalhar uma espécie de coesão da qual a gente se observe todos os dias e que a gente entenda aonde estão nossos defeitos e corrigir e melhorar, e situações da qual eu aprenda com você e você aprenda comigo. E a gente ter essa troca, né? Porque não adianta, gente. A vida é uma troca imediata. A gente não pode ficar subestimando, olhando para a pessoa e dizer assim, igual tinha umas parentes minhas assim, que dizia assim, ah, deixa que eu vou te ensinar. Eu falei assim, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para aprender sim, mas não para botar na consciência do outro o que ele deve ou deixar de fazer ou deixar de fazer. A gente deixa o caminho livre. Espontaneamente, a gente possa chegar num ponto que talvez um dia as pessoas nos ouçam, mas tem que ser com a permissão dela, e não como uma situação arbitrária ou imperativa. Pronto, falei. Nesse aspecto, o que eu quero dizer sobre a questão do que é a vida e o que nós somos como essência humana? Estamos aqui coletivamente entendendo que existe a diferença entre eu e você e entre você e eu. O significado disso tudo. Que o posicionamento total do qual a gente enxerga, a gente tem que ter sempre esse lado de aprendizagem. A gente tem que sempre se posicionar de uma forma de consciência de absorção. Sempre de uma forma da qual
a gente se olhe no espelho todos os dias e entenda que nós precisamos um do outro. A gente sempre conta um com o outro. Agora vai chegar num ponto que as pessoas vão para um ritmo do qual não era para ser. Eu detesto essa situação de que a gente tem que passar por eleições. E o que é essa situação? Bom, não tem preferido, tem que ser o mais qualificado. Por enquanto, aqui no Brasil, a gente não tem umas pessoas com uma qualificação cognitiva para que a gente lide com essa questão política. Principalmente se crescer, que é o perigo, a questão do conservadorismo e o lado identitário. Nem pensar para executivo, de jeito nenhum. Apesar de que eu pertenço a um lado, mas eu sou absolutamente contra uma mulher trans ser presidente. Por que eu estou falando isso? Que a geopolítica é uma coisa muito melindrosa. A gente não pode chegar e dizer que tem orgulho porque quer ver uma situação da qual todos os dias você vê assim, vai acabar com preconceito, vai fazer alguma coisa, vai ter algo significativo. Não vai. O que vai acontecer? Se chegar num ponto da geopolítica que nas conversações internacionais a gente sabe que ninguém é amigo, vai chegar num ponto que a gente vai precisar se aliar com a pior situação da qual a gente enxergue. Como, por exemplo, eu jamais vou ser uma pessoa que eu vou poder pisar no Irã, no Iraque, ou esses lados aí, Catar, entendeu? Porque eu tô falando de uma maneira bem sincera e bem aberta, no sentido de que é questão de entrelace de culturas. A gente sabe muito bem que eu, pelo menos, eu na escola, eu aprendia muito essa situação de comportamentos de massa diante de um país, né? Por exemplo, você pode chegar na Coreia do Sul, você não pode debruçar os seus braços diante da mesa. Situações da qual todos os dias, eu pelo menos, eu tive essa deflagração, que uma pessoa que era de uma característica islâmica estava atrás de mim e ela disse que eu tinha que ficar na frente porque ela achava que eu era um homem. Bom, enfim, eu não estou falando sobre essa questão identitária no sentido de que eu tive que me comportar de uma situação que eu tinha que responder a ela. Mas é assim, imagina, é assim, eu tô dentro do meu país. Eu falei assim com ela. Sinto muito. Eu quero que você entenda, porque assim como você está no meu país, eu quero que você passe à frente. Mas não pode, isso que não me interessa. Eu realmente, se eu tivesse no seu país, eu até faria o que você está mandando. Mas eu estou aqui, tudo bem. A pessoa chegou, olhou para mim, ela chegou até me deu um abraço, me cumprimentou, porque o que aconteceu? Eu tive um posicionamento, mas dentro de um território, turma, a gente tem que ter um máximo de compreensão e respeito. A gente não precisa provar nada para algum lugar ou para alguma coisa ou para o outro. O que a gente precisa provar para nós mesmos é a questão de respeito. A gente entende muito bem que existem muitas criaturas ainda com ideias pretéritas, atrasadas, mas o Brasil também não está. E a gente precisa entender que essa situação toda, da qual todos os dias a gente lida com isso, tem como se resolver aqui, através de políticas públicas, situações da qual todos os dias a gente pega as nossas demandas e a gente apresente propostas e não cartazes lineares. A gente botar não a vergonha ao outro, mas sim a vergonha a nós mesmos por não fazer alguma coisa e não ter essa situação da qual a gente se promova todos os dias e a gente fica nessa característica de que entra ano e sai ano a gente continua sempre a mesma coisa. Isso aí realmente eu não tenho como meta principal. É para resolver resolução à risca. Tem que ser feita dessa maneira. Não pode ser de uma maneira da qual a gente olhe para as pessoas e a gente tem que se obedecer a uma agenda. A gente tem que se obedecer a algo em algum lugar. Não. A gente tem que usar a política de autenticidade. Você passa pelas demandas todos os dias, você entende que você precisa viver melhor e ter alguma coisa para que você viva em paz, mas infelizmente existem pessoas que manipulam o coração das pessoas e fazem com que a própria consciência dela é voltada para um sentimento. Como por exemplo, não vou citar nomes, mas eu vou falar aqui, uma pessoa que se caracterizou professora, mas eu duvido que seja, porque sempre foi uma pessoa normal, comum, mas de repente não tem a mesma didática que eu tive. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar as pessoas, não é uma situação da qual é de imposição.
Mas é assim, quando se existe algo da qual a gente passa o conhecimento, a gente tem que se mostrar como orgulho ou uma situação de mostrar para outra pessoa que sabe mais. Passa o teu conhecimento para outra pessoa de graça. Eu sempre busco tentar fazer isso. Mas quando a situação é de uma ideia da qual a pessoa sempre fechou questão, sempre se olhou de uma maneira da qual todos os dias ela tem aquela ideia horrível que eu sempre falo para todo mundo, que seria aquela ideia: ah, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, essa pessoa não aprendeu nada. Pelo contrário, até um certo período ainda valeu a pena, mas a pessoa agora é adulta. A pessoa agora é compreendida essencialmente no que realmente ela se posiciona e é. Mas infelizmente a gente está tendo um bando de crianças por aí que está se obedecendo Bíblia, se obedecendo agenda, obedecendo todas as outras pessoas, mas não está se posicionando no que ela realmente é essencialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto a gente continuar com essa dicotomia, essa situação de um paralelo infantil, de que tem que se ver exatamente aquilo que eu gostaria de ver, essa pessoa já posso considerar uma pessoa bem. Eu vou falar fracassada, mas eu vou falar fracassada de alma. Por que eu estou dizendo isso? O entendimento do qual todos os dias nós vivemos e aprendemos é colocado numa situação que precisamos fazer um movimento próprio de baixo para cima. E não aquela situação da qual você se posiciona obedecendo a algum lugar, fazendo alguma coisa. Por isso que às vezes eu brinco com algumas pessoas e eu fico falando assim, principalmente esses filhos de Eva dentro da internet falando coisas da qual não é para falar, porque são obedientes. Elas não são pessoas da qual elas têm uma autenticidade ou alguma coisa que elas não conseguiram adquirir por causa de pais arbitrários, pessoas da qual todos os dias sempre falaram que ela tinha tem que fazer alguma coisa. Não é que as pessoas têm que desacatar as leis, pelo contrário. A gente precisa entender e ver que a Constituição pode estar ao nosso alcance. Eu, pelo menos, eu fiz um dossiê junto com meu amigo ontem sobre uma situação de comportamento do qual as pessoas são corruptas, que é esse que é o assunto que eu vou falar aqui. Mas o que eu posso chegar para vocês e falar que é isso? Porque a questão humana não é uma situação de moralidade, é uma situação da qual que vence o comportamento. Mas só que dentro dessa moralidade está tendo um comportamento completamente tóxico, no sentido de que a obediência tem que ser algo absoluto e inerente. Mas não é assim. O que a gente vê são pessoas subtraídas e achar que isso é certo. Por exemplo, eu tenho um primo assim que tem uma aquisição financeira muito melhor do que a minha. E eu posso chegar para vocês e dizer assim, o que ele mereceu para estar ali? O que ele fez? Não é inveja que eu estou tendo. É uma situação da qual a gente não fica nem 5 minutos com uma pessoa dessa que só fala abobrinha. Não sabe nem o que está dizendo essencialmente do que é a vida e não tem conhecimento de nada, apesar de ter estudado nas melhores escolas. Então, eu olho para essas pessoas e eu vejo assim, falta coragem, né? Falta para elas uma situação da qual elas se veem todos os dias e não se movem por si próprias. Elas se movem conforme as outras pessoas falaram para elas ser. E não é assim. Eu nunca fui desse jeito. Eu sempre aprendi com todas as experiências que eu tive na minha vida. Algumas coisas eu preciso superar dos meus aprendizados, mas existem situações da qual a gente entende que é o seguinte: jamais uma pessoa sozinha ela vai conseguir ser exatamente aquilo tudo que essa moralidade fala por aí. É pelo contrário, né? A gente não tem que excluir o bem e o mal. A gente tem que se botar na consciência que tudo tem sua hora certa na hora de usar. Não estou dizendo que você precise fazer uma situação da qual você, como eu, fui subtraído a minha vida inteira nesse sentido, mas você não precisa subtrair o outro para você poder chegar numa escala superior na vida, né? Pelo contrário, respeitar justamente o ser humano que a pessoa é, independente se ela é uma pessoa cretina, mas ao mesmo tempo a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, por que essas pessoas apareceram? Por que incentivadamente essas pessoas olham e chegam para nós e fazem isso? Não é por questão de escolha, é por questão de aprendizado.
é uma questão de absorção, para que você nunca mais passe por uma situação de que você olhe para essas pessoas, principalmente essas pessoas aí que são castradas por bíblias, castradas por militância, castradas por um monte de coisa que não faz o menor sentido para a realidade delas. Principalmente eu já vejo imbecis aí pensando em mercado financeiro que não sabe nem lidar com finança, nem em finanças de casa, né? E a gente vai seguindo o mundo aí de uma maneira que não tem algo que a gente possa ter uma esperança, mas a gente tem que ter fé na gente mesmo. A gente precisa entender que o nosso movimento de existência deve ser voltado para nossa autenticidade, o ritmo que as demandas colocaram na nossa vida e se prestar atenção que a gente precisa oferecer propostas e não duelos. É assim que eu penso, gente. É assim que a gente deveria se comportar. Agora, se aparecer situações da qual as pessoas se motivem justamente porque te odeiam por causa de essencialmente não é porque o que você foi caracterizado ou por causa da sua pessoa, não importa. O que importa aí, o que significa o que importa aí, é como você se comporta mediante essas pessoas. Eu sei, porque muitas das vezes eu tenho uma característica muito calma. Eu não preciso me estressar com ninguém. Eu não preciso olhar para outra pessoa e dizer que eu estou competindo ou fazendo alguma coisa. Não, eu só já olho antes. Eu procuro usar, sabe o que, gente? Que é o que está faltando aqui no Ocidente, aqui no Brasil, aqui com as pessoas. Sabe o que está faltando? É usar o intelecto. É, não é introspectivo, não. Como é que se fala? É o intelecto inconspícuo. Tá faltando isso. O que, que é esse intelecto? É aquele do qual você olha todos os dias, você tem se algo no qual você vê o que, que é mais favorável para você, mas o que, que é realmente é o intelecto assim dessa questão de ser inconspícuo seria que você já é denominado uma pessoa da qual você precise transformar aquele veneno da situação em remédio. As pessoas já são egocêntricas, já têm aquela ideia de um mundo muito pequeno, elas aprendem depois, não precisa ser agora, mas não significa que você tem que se juntar a ela e se tornar como ela. Pode ficar assim um tempo, mas não significa que você seja essencialmente isso. Ah, não é que eu esteja dizendo para você ser semelhante a ela, não. É que existem situações da qual essa pessoa chegou primeiro, a gente entende que muitas das coisas a gente chegou depois, mas a gente aprende até com aquilo que a gente não gosta. E o que, que significa? Que essencialmente todos os dias a gente tem que sempre fazer um apelo, né? Que seria exatamente como eu sou e vivi essa situação aqui. E sentir esse arrependimento do fundo do coração, né? Eu sei, porque eu convivi com pessoas que eu achava impossível sair da vida delas, mas depois eu me superei, consegui as oportunidades, não graças à minha meritocracia, mas situações da qual a boa sorte foi veio favorável, não daquela boa sorte de entregar o cavalo para o bandido, mas daquela situação que foi bem aproveitada e bem colocada. E aí a gente começa a entender que a vida é uma questão de algo que a gente precisa de tempo. A gente precisa entender que certas pessoas quando aparecem dentro da nossa vida é porque significa bastante como a gente vai ser depois e como as responsabilidades vão nos cobrar e como vai ser o nosso posicionamento. Eu acho que é isso. Bom, turma, eu vou dar um tempo aqui. Eu acho que eu falei demais. Eu, pelo menos, dentro de uma semana, eu não falo muito porque eu tenho as minhas tarefas aqui. Eu também faço consulta também com algumas pessoas aqui. Eu também passo minhas ideias também. Eu não posso dizer assim que eu sou uma consultora de empresa, eu também não gosto de dizer isso, mas eu pelo menos eu procuro ver o lado do trabalhador, sabe? Do que ele merecia, no sentido do que é a dignidade, do que é a equidade da qual a gente todos os dias deveria ter.
e não provar que existe gente acima, mas sim cooperando junto, entendendo que ainda muitas esferas sociais públicas precisam de cota. Muito obrigada, agradeço aí quem me ouviu até agora, e um grande abraço e um beijo para vocês. Se cuidem.